nosso caderno 4 do Planner Os Quatro Rabinos. Esse material teve uma sequência de 4 cadernos que nós tratamos de assuntos diferentes. Nesse caderno 4, nós vamos trabalhar então os simbolismos do conto. Esses símbolos que emergem do conto, eles entram em contato com a nossa alma e eles nos tocam. E quando essas imagens nos tocam, elas emergem conteúdos do nosso inconsciente que trazem para a gente, então, memórias, reflexões, trazem outras coisas junto com essas imagens. Essas imagens, elas podem estar diretamente ali, muito clara na leitura do conto, ou ela pode surgir a partir da nossa interpretação, da forma como a gente se relaciona com o conteúdo que eu já tenho em mim. Para Jung, o tarô era mais uma ponte que se fazia entre a nossa mente racional e esse mundo não racional, que seria o inconsciente. Então, o tarô ele abre uma porta possível de conversa, de ponte mesmo entre esses dois lugares que formam quem somos, né? Então, é como um divisor de águas, né? Entre as águas do inconsciente e da consciência, e que vai carrear noite e dia o que deve ser o crescente fluxo de movimento entre a escuridão e a luz. Então, nós estamos o tempo inteiro colhendo informações do inconsciente e trazendo para a consciência. E os símbolos e arquétipos que estão presentes no tarô, por exemplo, são uma porta de entrada e de conversa entre esses dois mundos. Para além do tarô, a gente sugeriu, então, que a gente olhasse para a própria roda de Ezequiel que ele traz no conto, né? O conto, ele tem uma simbologia religiosa por trás, não são qualquer 4 pessoas que sobem ao céu, são 4 rabinos. Então, para quem tem o contato aí com a cultura, com a religiosidade judaica, já consegue aí expandir essa imagem de quem são esses rabinos, né? Por que que esses rabinos é que vão ao Pardes e como que eles se conectam com essa ida, né? Que não é uma ida qualquer, é um anjo que vem e que os leva, né? Através dos portais, das 7 abóbodas para chegar até lá. E quando ele chega lá, ele visualiza a roda de Ezequiel. A roda de Ezequiel tem toda uma história, uma outra simbologia por trás, que traz todo um conteúdo também esotérico para além de religioso. A gente pode olhar para essa imagem dessas hierarquias superiores e entender quais formas elas tomaram em diferentes épocas, né? Quais interpretações, quais imagens simbólicas as pessoas fizeram a partir desse conto, dessa história que aconteceu aí com Ezequiel. E a gente vai trazer então também, a partir dessa relação, A gente vai trazer, então, a partir dessa relação, essa imagem da esfinge, como se, em paralelo a esses rabinos que se deparam com essas rodas, com essa roda, com esse insondável, inconcebível, com essa coisa tão grandiosa, e que no conto a gente sabe que para cada um dos rabinos surtiu um efeito inusitado e que não necessariamente conseguiu digerir toda essa informação. Então, a gente fez um link aqui com a própria esfinge, né? Então, nós temos aí a história dessa questão de decifra-me ou te devoro. Então, é como se esse lugar que os rabinos acessam, essa fonte, ela é muito vasta e muito profunda. E a própria Clarissa diz no capítulo, né, a gente tem que tomar cuidado com a forma com que a gente vai para esse lugar. Então, fazendo um paralelo aqui com a parte da psicologia analítica do Jung, é, a gente precisa ter uma atitude certa para ir nesse lugar, que é o inconsciente, que está aqui representado por essa grandiosidade que os rabinos se deparam, ou se a gente for olhar para a esfinge, para essa imagem colossal que não permite a gente simplesmente passar incólume por ela. E a gente precisa voltar com uma atitude certa.
desse lugar. É, e aí os rabinos, as atitudes que os rabinos têm ao voltar nos dão essas dicas e caminhos que talvez funcionem mais ou menos para esse caminho que é o autoconhecimento, que é entrar para esse lugar do inconsciente coletivo, dos arquétipos e dos símbolos, que é algo muito vasto e gigantesco. E quando eu trago de volta para a minha consciência, para o meu dia a dia, qual é a atitude melhor que eu deveria ter para lidar com tamanha potência? A gente traz, então, aqui uma outra cultura. A esfinge, ela vem de uma outra mitologia e os heróis buscavam, né, essa resposta oracular para seguir os seus caminhos. Eles pediam auxílio para esse ser que direcionava, ajudava nessa direção. E a gente trouxe então duas imagens no caderno, a imagem da própria esfinge de Gizé, né, famosa, que fica no Egito, e a imagem da esfinge do oráculo da mulher selvagem, que é uma imagem bastante diferente, é um oráculo feito aí baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos e que tem essa potência do feminino selvagem por trás dessa esfinge. Então, a gente pede que, para além das relações que nós estamos colocando, quais as relações que você faz, qual a conexão que você faz com cada uma dessas imagens. E agora, nessa nossa conversa sobre as possíveis relações, né, uma outra relação bacana seria com o oráculo de Delfos, e aí indo para outra mitologia e para outra cultura. Então, o deus Apolo, que era o deus que regia esse oráculo e que as pessoas iam lá também como essa esfinge, né, tentar decifrar, entender melhor os caminhos, elas nunca recebiam uma resposta direta e racional e clara e óbvia, era sempre cifrado, tanto é que o deus Apolo era o oblíquo, era uma das suas designações, pois o seu oráculo nunca vinha com tanta clareza, era algo que você precisava decifrar. E é assim que é a comunicação com esse lugar do símbolo. Ele não vem pronto, ele é vasto, ele não termina, ele é uma fonte inesgotável de possibilidades. E a gente tem que tomar cuidado ao se deparar com essa fonte, pois ela pode nos afogar ou a gente pode ter tanto medo que a gente vai morrer de sede diante dela. Uma outra forma, então, que a gente pode olhar para essas imagens do conto do Rabinos como um todo, né, dos quatro rabinos como um todo, é enxergar, então, esse processo de ida ao paraíso e de retorno, como a carta do mundo propõe, né? A carta do mundo do tarô, ela é um arcano maior que faz essa proposta desse inteiro, né? Desse começo e meio e fim, desse ciclo que se repete, que retorna, e se não, a gente pode aí pensar nessa jornada do herói também, né? Como esse ciclo. A carta do mundo, ela traz, a gente colocou no material, então, algumas imagens diferentes, algumas interpretações diferentes dessa mesma carta, e às vezes a gente pode se conectar mais com uma do que a outra, e aí você vai olhar para essa carta e vai pensar de que cultura essa carta vem, quais são os elementos que essa carta está trazendo e por que que essa está me conectando mais do que outra. Mas basicamente a carta do mundo vai ter ali os quatro elementos: terra, fogo, água e ar, e essa simbologia cíclica, né? Desse algo que se repete e retorna para si mesmo. E também tem muitos símbolos possíveis na própria carta, né? E por que que nós trouxemos aqui? Porque ao mesmo tempo que ela tem essa divisão desses quatro elementos, ela é ao mesmo tempo um todo. Então, enquanto que a gente consegue decompor ela em elementos, e aí a gente pode olhar com cuidado para cada elemento e meditar sobre esse elemento,
meditar sobre esse símbolo e meditar sobre o que ele representaria para nós, nós podemos olhá-la como um todo. E quando ela é esse todo que é completo, a gente pode pensar que ela é o próprio inconsciente, a imensidão desse nosso inconsciente. E é difícil, quando a gente olha ela como um todo, da gente conseguir conceber, porque o ser humano não consegue ver o todo e concebê-lo por inteiro, pois nós trabalhamos com a dualidade, né? Nós trabalhamos muito com essa mentalidade de opostos, por exemplo, para conseguir classificar e entender o mundo. E a gente pode perceber que em uma das representações, por exemplo, a gente vê claramente esse masculino e feminino, né, essa imagem desse masculino e feminino. Então, essa dualidade aí presente, é a dualidade dos opostos entre os elementos, a dualidade é, das cores, existe muita dualidade aqui e possibilidades de decompor em vários elementos. No tarô mitológico, onde esse duplo ele aparece como o feminino e o masculino unidos, né, no mesmo ser, ela tá a representação dos quatro elementos, terra, fogo, água e ar, estão simbolizadas pelos naipes do tarô, do baralho comum, né? Os naipes espadas, paus, copas e ouros, né? Ele está representado com essa simbologia. Em outros tarôs, vocês vão ver outras formas de representar, então, esses quatro elementos. No tarô de Marsella, que é tido aí como um tarô tradicional, né, o mais antigo, ele está representado na imagem desse ser angelical, da águia, do boi e do leão, né? Então ele tem essa simbologia desses animais que vão representar aí os quatro elementos. A figura humana, se não esse duplo, ela traz o feminino com muita força, mas é um feminino que está em movimento, né? Você vê que numa das cartas, o tarô de Tote, parece que ela até dança, que ela está em movimento. E as outras cartas, ela dá um passo, ela está andando, e no tarô egípcio, ela está tocando, né? Ela está trazendo uma música. Então, todas essas cartas, com as suas diferentes expressões, elas trazem esse movimento. Essa é uma carta que ela simboliza esse passo, né? Ela não é uma carta que diz que as coisas estão paradas. E aqui a gente pode novamente olhar para o conto, né, e pensar naquilo que a gente falava sobre as atitudes, né, ou a atitude que a gente tem que ter. Aqui também conversa com esse elemento de que o quarto rabino, é, ao voltar daquela experiência, ele teve uma atitude para com a vida e para com tudo que aquele conhecimento que ele entrou em contato, que era uma atitude de movimento. Ele se movimentou, ele criou, né? Ele foi para a arte, por exemplo, como uma forma de expressão e de possibilidade de se conectar. E ele começou a perceber nas pequenas coisas da vida, na simplicidade da vida, que também havia ali a representatividade daquele todo e talvez decompondo. Então a gente está falando bastante desses elementos, né? E aqui fica talvez uma sugestão para a gente se conectar com esses elementos na nossa vida e perceber em que momento que o fogo é o elemento que é mais presente, de que forma ele aparece em mim, nas minhas atitudes, na minha forma de ser e agir e aí a terra, a água e o ar, e o que esses elementos essenciais que compõem a vida, o que eles dizem intimamente para mim, como que eles aparecem na minha vida. Então, é olhar o símbolo e colocar ele vivo, ou seja, em movimento, ele fazendo sentido na minha vida. Eu consegui detectar esses elementos no meu cotidiano, na minha vida, na minha forma de ser, nas pequenas coisas da minha rotina. Pensando nessa atitude desse quarto rabino, a gente traz então a imagem do tarô da carta o louco ou o bobo.
Essa carta tem, a gente trouxe muito mais representações dela, ela é uma carta muito simbólica, ela é a última e a primeira, né? Ela é a carta que simboliza esse fechamento de ciclo, mas também esse início de ciclo, e ela traz essa postura de estar aberto diante da vida, de estar disposto, como esse quarto rabino, né? De estar entregue para essa jornada, sem saber o que esse abismo pode me trazer, mas confiante, até talvez de forma ingênua, nesse passo. E, curiosamente, para demonstrar essa ingenuidade, a gente tem uma carta bem específica, a carta do tarô de Golden Dawn. Essa carta tem uma criança especificamente, né? Não é simplesmente um jovem. E essa criança, ela pega um fruto da árvore. E aqui, esse tarô, essa carta, ela traz uma simbologia muito bonita desse olhar para essa ingenuidade, né? Então, se a gente pensar que esse rabino, quando eu coloco ele junto com a simbologia dessa carta, ele é um rabino que ele empreendeu uma aventura, uma jornada, ele retornou e agora ele vai iniciar uma jornada nova com uma atitude quase que infantil, ou seja, uma atitude ingênua de eh, experimentar, experienciar a vida e de acolher da vida aquilo que ele pode nesse estágio que ele está, que não é mais o estágio que ele estava quando ele foi pela primeira vez. Então, esse rabino, quando ele subiu a esse paraíso, ele era um, ele retornou outro. Porém, ele não perdeu a essência, ele continuou com a sua essência, com um olhar para a vida como de uma criança que vê novidade em tudo, que vê possibilidade em tudo, que vê grandeza em coisas pequenas, no canto de um pássaro, né, num bebê que está dormindo no seu berço, na música, na poesia. Então, existe grandeza em coisas muito pequenas que são, na verdade, elas é que têm uma potência grandiosa. E esse rabino aqui, se a gente olhar para essa carta, é como uma criança que colheu só o que ele precisava naquele momento dessa árvore, pois ele ainda não consegue atingir o fruto mais alto, mas ele já consegue nessa viagem, nesta jornada, neste acesso que ele fez ao inconsciente, em paralelo aqui com o Jung, ele já consegue trazer frutos de lá. Não são todos os frutos, ele não pode se alimentar de todos, e ele nem alcança todos, mas alguns ele já consegue se alimentar. É muito bonito de ver que todas essas cartas, todas essas diferentes representações desse mesmo símbolo, né, desse mesmo arquétipo do tarô zero, da carta zero do tarô, apresentam uma figura animal. E essa figura animal que está ali como um companheiro, né? Ele pode ser um companheiro que só observa ou um companheiro que chama a atenção desse personagem humano, mas ele está sempre ali presente, essa figura é, desse pequeno animal que acompanha, né? Que segue ao lado aí desse herói nessa jornada. E esse animal talvez possa representar os nossos instintos, a nossa parte que se conecta com esse universo ainda, né, que faz parte de quem nós somos. E se a gente pensar em lado luz e lado sombra, esse nosso lado luz que é representado pela figura humana, e esse nosso lado sombra, que é representado pelo animal, que não tem a ver com positivo e negativo, no sentido de bom ou ruim, mas sim no sentido de complementar. Nós temos essas polaridades em nós, e as duas formam um. Não dá para eu isolar. Quando eu me isolo em uma delas, eu me torno algum daqueles rabinos. Então, agora a gente pode falar até um pouquinho dos outros rabinos. Se eu vou para a polaridade só desse ser humano, eu quero trabalhar o extremo do que me faz humano, talvez eu vá para uma atitude
de cinismo, de olhar a vida sem cor, olhar a vida sem amor, olhar a vida só pelo intelecto. E eu posso também ir para o outro extremo desse pêndulo, né? E eu me conecto com o meu lado somente emocional, o meu lado sombrio, o meu lado mais instintivo, e aí eu me torno colérico, possesso, eu me torno intransigente, eu fico bravo, eu fico nervoso. Então, são polaridades que precisam estar em harmonia, pois existem esses lados em nós, um lado que sente muito a emoção e outro lado que calcula, que premedita, que racionaliza. Só que, enquanto extremos, esses lados não conseguem nos auxiliar a viver a nossa jornada na Terra, de uma maneira mais plena. Para finalizar o nosso material, a gente traz uma sugestão de música que você pode ouvir para se conectar com essa proposta. A música O Que É, do Gonzaguinha, onde ele diz: Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita, na sintonia desse quarto rabino. E nós encerramos assim a nossa jornada aqui dos quatro rabinos, a nossa primeira jornada inicial aqui desse livro da Mulheres que Correm com os Lobos. Aproveitem então esse conteúdo e aproveitem também a oportunidade de comentar e de construir, reconstruir esse conteúdo com a gente. Ele é um conteúdo sempre em construção, pois nós trabalhamos muito com o feedback e com a partilha. Nós dizemos sempre que nós formamos um grupo, e esse grupo é uma egrégora, ele forma uma união entre nós que constrói o nosso conteúdo de uma maneira diferente, que vai além de um conteúdo racionalizado e vai além somente de imagens e símbolos. Ela tem uma conexão, um vínculo que se forma, e esse vínculo só pode se formar se você estiver junto com a gente. Então, é um convite aqui para vocês que estão aproveitando esse conteúdo, entrarem em contato com a gente, construírem com a gente esse conteúdo, mandando comentários, críticas construtivas, sugestões até de outros eh, contos e outras histórias que a gente pode contar, e também de colocar a sua visão, o que você vê, quais outras cartas são possíveis aqui, quais outros símbolos existem aqui nesse conto. Porque nós estamos trazendo, né, o nosso estudo a partir desse conto, a nossa visão, as nossas expansões de imagens, mas com certeza você também tem algo a acrescentar nisso, com certeza você consegue aí fazer outras relações tão incríveis quanto, e a gente adoraria te ouvir. Obrigada.